E a malta da Carry Magic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Eu há tempos fiz aqui um vídeo onde falei do meu primeiro setup para produção, a minha primeira forma de gravação, que era através de cassetes. Eu fiz aqui um vídeo dedicado sobre esse assunto e que vai aparecer agora nos cartões ou a aparecerem na tela esse vídeo, vai ficar aí a aparecer. É um vídeo onde eu falo das minhas primeiras condições de trabalho, antes de eu começar, portanto, a minha jornada como produtor, os primeiros equipamentos que eu tive, basicamente, por onde é que eu comecei. E na altura eu disse que iria fazer uma segunda parte desse vídeo. E vou aproveitar que estamos neste ambiente de mudanças, de estúdio, de construção de setup e tudo mais, para fazer o segundo vídeo dessa minissérie sobre os meus setups de produção. À partida serão 3 vídeos, eu ainda estou a ver como é que poderei encurtar a informação para tornar os vídeos interessantes, mas neste vídeo aqui vamos falar no meu primeiro processo digital, que foi a seguir às cassetes, quando eu comecei a passar a música para CD, qual é que era o meu hardware, como é que as coisas eram na altura. Muita gente desconhece como é que as coisas eram na altura e muita gente não sabe o privilégio que tem pela informação que existe hoje, pelos equipamentos que existem hoje. As coisas evoluíram muito desde essa altura, está muito mais facilitado a gente chegar, ligar, gravar, editar, lançar. Às vezes num dia tu consegues fazer isso tudo, se perderes tempo nas coisas realmente importantes. E hoje em dia está cada vez mais fácil, mas na altura não era bem assim, o processo era um pouco mais demoroso. Mas nesta minha segunda fase, onde eu comecei a trabalhar com CDs, a coisa ficou simplificada. Porque acima de tudo eu deixei de ter que recorrer a 2 periféricos ou a 2 equipamentos, que era o computador e a aparelhagem. Neste caso eu centralizei tudo no computador. Agora, na altura em que eu trabalhei com cassetes e que eu trabalhei com a aparelhagem, com aqueles recursos muito tamanhosos, nessa altura já havia gravação de CD, nessa altura já havia CD, mas não era de fácil acesso. Talvez 1 em 100 na escola, 1 em 100 pessoas, tinha um gravador de CD e piratava e vendia na altura, que valia balúrdios ter um gravador de CD. E eu, na altura em que eu comecei a fazer música, não tinha essa possibilidade de gravar CDs. Por isso é que comecei a trabalhar com cassetes, era o que eu tinha em casa para conseguir tirar as músicas do computador e levar para algum lado. Nesta segunda fase já foi com CD. E isto aconteceu num Pentium 1, num Pentium que depois me ofereceram uma lata velha, na altura em que eu comecei a trabalhar com o Pentium 1, que já tinha 120 MHz de processamento. Na altura víamos ir no Pentium 2, acho eu, mais coisa menos coisa, que era o Pentium 200. Na altura já se usava esse computador quando eu comecei a usar o Pentium 1, isto depois do 486. E nesse Pentium 1 eu já conseguia, por exemplo, processar o Goldwave, que era uma aplicação que ainda uso nos dias de hoje, é das aplicações mais antigas que eu trago lá desde o início, é o Goldwave. E foi precisamente nesse programa que eu comecei a gravar voz. Foi exatamente no Pentium 1 que eu comecei a ganhar noções de line-in, de entrada de microfone, e a meter então a voz para dentro de uma DAW. DAW essa que trabalha em monopista, trabalha um áudio de cada vez, mas já dava para eu introduzir a voz dentro do computador de uma forma totalmente digital. A partir daquilo que eu fazia, já tendo o export do instrumental, era fazer um mix de áudios. Eu na altura ainda não trabalhava em modo multipista na gravação de áudio, na mistura de áudio. Trabalhava só em multipista na produção de beats, na produção de instrumentais. Isto foram tudo conceitos que eu fui ganhando com o tempo. Eu não comecei a fazer música com as coisas todas sabidas. As definições de mono, de multi, em relação não só à produção como em relação ao arranjo e à mistura final, porque o que é que acontecia? Ou como é que eu trabalho atualmente? Eu trago o instrumental da DAW, todo misturado, e depois numa outra DAW, só para misturar áudio, é que eu vou cruzar voz, back vocals, alguns efeitos, alguma masterização e o instrumental. Pelo menos é um dos meus mindsets principais para a produção de músicas. Também posso fazer tudo dentro de uma DAW, mas normalmente eu gosto de trabalhar em DAWs diferentes. E na altura eu trabalhava só com um áudio. O que é que eu tinha de fazer? Eu tinha que ter o instrumental no áudio, depois pegava na voz, já tipo com uma pseudo-equalização e fazer um mix por cima. Não era como a gente faz agora. Eu tenho aqui, ajusto. Não. Aquilo era colar áudio com áudio e fazer um mix só. E fazia isso não só com a voz principal, mas também com os back vocals. Era exatamente o mesmo processo que eu fazia com cassete, mas numa DAW de monopista, através de processos de mix. E então o que eu tinha de fazer era um save as de todos os processos anteriores, caso eu precisasse de voltar atrás ou precisasse de anular alguma alteração depois. Imagina que eu depois ia ouvir, epá, esta back vocal ficou mal aqui. Então eu tinha que ir ao save as anterior, remover aquela voz e voltar a fazer um mix como tinha feito na versão anterior. Era um processo demorado, porquê? Porque eu não tinha os processos ainda bem interiorizados, ainda não tinha as noções bem definidas a nível de workflow, a nível de trabalho. Já tinha ali as primeiras noções de entrada, captação, mistura de camadas e depois eu pegava naquilo, aplicava-lhe uma equalização ou uma pseudo-masterização em bruto e fazia um save as para MP3.
utilizava lá o Lame para fazer a conversão, porque o Gold Wave de base ele só trabalha com Wave, e depois tinha que usar lá o plugin que permitia o Gold Wave gravar em MP3. E era esse MP3 que depois, através do Nero, que era o programa de gravação dos CDs, assim, era o programa que normalmente vinha com as marcas, ou com as maiores marcas de gravação de CD, tipo Samsung, Philips, LG. Vinha o Nero, que tinha também um programa para fazer o cover design, para fazer as capas, ou pelo menos para a impressão das capas, para quando gravássemos o CD, fazermos a capa e impactarmos. E isso também deu-me jeito, também usei isso para os primeiros EPs, pelo menos para tirar as medidas, ter uma ideia da estrutura, mas depois importava essa estrutura e essas medidas para um Photoshop ou um CorelDRAW da vida. Isto na altura, lá muito no início, nem era o Photoshop, era o Fireworks. Ainda uso nos dias de hoje, uma das versões do Fireworks antes do Photoshop. Este era o processo. Portanto, e já era tudo dentro do computador. Nesta altura do campeonato, eu ainda não tinha um misturador. Ainda era microfone ligado diretamente à placa de som on-board. E só foi muito depois que eu investi numa placa de som PCI, uma Creative Audio G, para melhorar a qualidade. E foi também muito depois que eu utilizei o SM58, o C606, que falarei num vídeo futuro. Porque nesta altura aqui ainda não trabalhava com o Shure. E uma coisa muito engraçada que eu gostava de contar-vos, para fechar este vídeo, uma coisa muito curiosa em relação a este processo de gravação de CD. Eu ainda hoje tenho aqui guardado o primeiro CD que eu gravei em 2002. Eu tinha que estar aqui a desempactar coisas porque eu estou em mudanças para encontrar o CD para fazer este vídeo, mas eu tenho ali guardado e por acaso está bem conservado. Eu sempre conservei bem os meus CDs gravados. E no caso, aquele CD que eu tenho ali, o primeiro CD, foi uma compilação de músicas R&B que eu gravei lá em 2002. Mas o engraçado foi que eu, na altura que recebi esse meu primeiro Pentium, a dada altura tive um problema com o computador e tive a triste ideia de alternar a voltagem da fonte de alimentação com o computador ligado. Eu não sabia para que é que aquilo servia, estava com um problema, comecei a mexer e rebentei com a fonte de alimentação porque alternei para a voltagem que é utilizada nos Estados Unidos e na América. E então a fonte estourou na altura. Na altura, aquela fonte de alimentação era uma fonte de alimentação AT, e não era ainda uma fonte de alimentação ATX. E então eu tive que ir à procura em computadores velhos e em laboratórios de uma fonte de alimentação AT para levar a um técnico de informática para me consertar o computador, porque ele também já não conseguia encontrar. Eu consegui encontrar essa fonte de alimentação AT, levei ao técnico de informática, que neste caso era uma loja, uma das poucas lojas existentes na altura, levei lá a fonte de alimentação e ele consertou-me a fonte de alimentação à minha frente por 25 euros. Na altura já trabalhávamos com euros, foi lá no início dos anos 2000, 2001, 2002, e ele consertou aquilo à minha frente. Eu já estava muito encaminhado para o curso de informática que queria tirar depois, ou que estava a começar a tirar na altura, e eu olhei para aquilo e aquilo para mim pareceu muito lógico. Eu na altura até me senti um pouco enganado, porque porra, um gajo cobrou-me 25 euros para tirar 4 parafusos e desligar um cabo, basicamente foi isto que aconteceu. Eu fiquei a olhar para aquilo e depois acabei-lhe por perguntar, olha, eu sei que isso é um computador velhote, mas estou a pensar em comprar um gravador de CD. O que é que tu achas? Achas que isso vai funcionar aí, o gravador de CD? E os gajos disseram-me, muito dificilmente, vem cá, mas muito dificilmente vais conseguir pôr aqui um gravador de CD. E eu, como me senti meio enganado, pelo preço que me cobraram por 4 parafusos e um cabo, o que é que eu fiz? Eu, na altura, consegui algum dinheiro, fui ao miau.pt, que era um site de leilões que havia na altura em Portugal, fui ao miau.pt e encomendei o meu primeiro gravador de CD, um Philips, gravava a 8 velocidades. Na altura custou-me 70 euros, chegou-me em casa através da Chronopost e foi o meu primeiro gravador de CD. E aquilo que eu fiz foi abrir o computador, entender mais ou menos como é que aquilo funcionava e instalar eu o meu gravador de CD. E a verdade foi que ficou operacional. É claro que as suas limitações, era um pouquinho lento, mas espetacular. Foi a partir daí que eu comecei a gravar CDs e comecei a utilizar a tecnologia de CD para registar as minhas músicas num formato físico. E eu achei bastante interessante porque aquilo era realmente uma coisa muito fácil, um cabo IDE para ligar à motherboard e a alimentação que vinha da fonte, da tal fonte AT. Eu depois de chegar em casa, abrir o computador e olhar para aquilo e perceber como é que aquilo funcionava, nunca mais, até hoje, levei o meu computador a um técnico informático. Entretanto, formei-me na área, é uma área que eu gosto, é uma área que eu domino e sou eu que monto as minhas máquinas, os meus setups, os meus computadores. Sou eu que faço a investigação para conseguir ter aquilo que necessito para criar e para dar aso às minhas ideias e tudo mais. E este foi o vídeo de hoje, malta. Era assim que se trabalhava na altura e era assim que eu trabalhava na altura. No próximo vídeo, então, vamos falar dos primeiros equipamentos que eu tive para mistura e para live act. Pois é, também tive alguns equipamentos para mistura e live act, por onde também fiz passar como filtro a minha voz e algumas coisas que eu gravava
com o microfone e tudo mais. É só ficarem ligados aqui no canal, também estão sempre a sair outros vídeos aí de outros assuntos, tutoriais, Ableton, Fruity Loops, enfim, só ficarem ligados, pessoal. Deixem o vosso like caso tenham gostado, interajam com o vídeo para continuar a receber os nossos conteúdos, inscrevam-se aqui no canal caso estejam aqui pela primeira vez e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde damos o tipo de feedback e estamos a partilhar o tipo de conteúdos e o tipo de atividade extra. Quem falou com vocês foi o Remédio, que eu te peço um grande abraço e hala!